pessoal! Estamos aqui em mais um episódio dessa primeira temporada do Autenticidades. Confesso que eu estava com saudade, né, Adriano? Fiquei um tempinho fora. Faz tempo, viu? Hoje eu estou matando aqui as saudades da equipe, as saudades do Adriano. E já chegando aqui, vendo um setup novo, né, do nosso JuicyCast, que é onde a gente grava aqui os episódios do Autenticidades. Adriano, você estava com saudade de mim? Tava com saudade do Gusta, de todo mundo aqui, da Raquel. Aí conhecendo um setup novo hoje. Muito bom. Tava com saudade da água, do Juicy Hub. É isso. E, gente, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante para o Autenticidades, que é moradia e saúde da mulher. Só para contextualizar um pouquinho, eu brinquei, né, que eu estava fora, eu passei algumas semanas fora do Brasil, nos Estados Unidos, e aproveitei para ir num evento que fala de inovação e cidades, que é o World City. Vocês vão ver muito em breve conteúdo aqui no canal da Autenticidades sobre esse tema. E a gente volta desses eventos muito inspirado e vê que a questão de moradia é um desafio, né, no mundo inteiro. E a pauta de gênero nem se fala, né, Adriano? É. Então, a gente está aqui hoje com duas representantes desse tema. A gente gostaria muito que vocês se apresentassem, meninas. Flávia e Nai, sejam muito bem-vindas ao Autenticidade. O que você acha de você começar, Flávia? Pode ser. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Eu sou a Flávia Marcelino, cofundadora e presidente da Associação Endomulheres, uma associação de portadoras de endometriose. A gente criou a associação pensando no apoio às portadoras de endometriose, mas a nossa pauta mesmo hoje é saúde da mulher, que é o que a gente envolve no contexto geral. E que isso tem tudo a ver com cidade, né? Tudo a ver, né? Perfeito. Obrigada por você estar aqui Eu que agradeço. com a gente. E você, Nai? Eu me chamo Greides Nai Faustino, né, mais conhecida como Nai. Sou moradora do centro de Santos, especificamente na área dos cortiços, né? Sou nascida e criada lá. Trabalho com projeto social através da minha mãe, falecida, Samara Faustino, né, que iniciou esse projeto lá em 96, né, na Associação dos Cortiços do Centro, e hoje eu estou assumindo como presidente, né? E, apesar da bagagem, né, que eu tenho acompanhando a minha mãe nessa luta de moradia, né, é tudo um pouco muito novo, né, então eu tô indo devagar, mas é isso. Muito obrigada, e eu queria só comentar, assim, que a gente às vezes vive numa bolha, né, Adriano? E eu lembro que quando a sua mãe faleceu, eu vi tanta gente falando dela que foi curioso, porque eu já tinha trombado com o nome dela em algumas coisas, mas devido à comoção, eu falei, gente, quem é essa mulher, né? Então é curioso, né? Quando as cidades perdem pessoas, né, assim, às vezes a gente a comoção é mais na despedida do que no durante, né, Nai? Então, obrigada aí por você estar mantendo o legado dela vivo, que isso acho que é importante demais para o nosso território e para inspirar outras pessoas. Eu gostaria, inclusive, que a cidade homenageasse as cidades no Brasil, né? Sim. Outra vez a palavra agora aqui. Então, que as cidades prestassem homenagens Perfeito. a essas pessoas que transformam a realidade de forma positiva, porque o que a gente mais vê são as ruas sendo colocadas como coronéis, né? Os nomes das ruas homenageando coronéis, ditadores. Eu fui para Manaus, por exemplo, a cidade, a capital do Brasil, que mais tem indígenas. Uhum. Aí você vai ver os nomes das ruas. Quantas ruas tem nome de indígena? Não tem. Aí eu fui encontrar o nome de indígena nas ruas, na periferia de Manaus, onde alguns indígenas se juntaram e fundaram o Parque das Tribos, que é um bairro indígena. E eles colocaram cada rua o nome de um povo indígena, cada rua eles se organizaram como povo e o nome do povo está na rua. Eles colocaram o nome do povo no mapa de Manaus. Uhum. Então fica aí a minha esperança para que os vereadores das cidades, às vezes discutir inutilidades, como muitas vezes são discutidas, que homenageassem as pessoas que fazem sentido, que lutam por uma cidade mais justa para todo mundo, que eu falo aqui bastante no podcast, né? A cidade é um espaço de luta, sobretudo. Sim. Então, o fato de muitas pessoas não terem conhecido o trabalho da sua mãe mostra os muros que existem na cidade. Uhum. Né? Porque cada vez mais as pessoas vivem em condomínios fechados, com 30 opções de lazer dentro, e não conhecem a realidade da maioria da população. Como diz a Neguinha Braba, que esteve aqui nesse episódio,
A cidade é a quebrada. A maioria das pessoas vive na quebrada, cara, é isso. Então, por que as pessoas, né, aqui perto da praia, aqui em Santos, ou nas áreas mais nobres, não conhecem pessoas como a sua mãe, como vocês? Isso é muito importante. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a gente está fazendo um podcast sobre moradia e saúde da mulher. Por que a gente juntou essas duas coisas nesse podcast? Por quê, Nai? Eu acho que moradia a primeira moradia do ser humano é o ventre de uma mulher, né? Então, eu acredito que esteja tudo interligado de certa forma, né? Sim, faz muito sentido. Muito bom. Flávia, o que você acha? Por que esses dois temas têm a ver um com o outro? Eu penso como ela em certo ponto, mas eu penso também a mulher que não tem uma moradia digna. Essa mulher, ela sofre mais com a questão da saúde da mulher. Eu digo isso por experiência, porque eu já morei numa comunidade muito pobre, eu morei em palafita, eu fui criada numa palafita. Sim. Então, eu sei a dificuldade que é, principalmente emocional. E essa mulher que mora nessa localidade, num cortiço, numa palafita, muitas vezes ela não é vista pela sociedade. Hoje a gente tem uma associação no centro também, né? Tem as profissionais do sexo ali que também são deixadas de lado, e muitas vezes nós, como associação, damos esse apoio. Na pandemia, nós fomos o apoio para essas mulheres, então acho que tem tudo a ver. Se a mulher não tem uma moradia digna, ela não vai ter saúde digna também. Exato, nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu estava vindo para o podcast, e eu estava conversando no Geopanoramas, uma pessoa me escreveu, uma estudante da graduação da Geografia da USP, ela é uma mulher trans, chama Giulia Parreiral, e ela me mandou um texto que ela escreveu sobre a relação, como ela se sente sendo mulher trans na cidade. E é um texto acadêmico, assim, um texto muito bem fundamentado. E ela coloca essa questão de que a cidade, antes da gente ser cidadão, a gente é consumidor. Sim. As pessoas olham para os seres humanos como consumidores. Então, se você não tem dinheiro para comprar alguma coisa, você não tem direito à cidade. Isso Você mesmo. não tem acesso a aluguéis, são caríssimos, você é empurrado para a periferia, você é empurrado para longe das infraestruturas urbanas. E aí ela faz essa ligação entre essa questão de falta de direito à cidade com as mulheres trans, porque as mulheres trans são as pessoas que sofrem um monte de preconceito, são pessoas que são empurradas para as periferias, que não têm acesso à universidade, não têm acesso ao mercado de trabalho, e aí elas não têm direito à cidade também. Então, quando a gente olha a cidade com a lógica da propriedade, a única propriedade que essas pessoas têm é do próprio corpo. E, inclusive, o próprio corpo é colocado como mercadoria na cidade, para que ela sobreviva na cidade. Você sabia, Lud, que a maior parte das pessoas que não tem moradia é de mulheres no Brasil? Não sabia disso. As mulheres fazem parte da a maioria da população que não tem acesso à moradia. Que não tem direito à terra, né? O patrimônio, direito, né? Assim, é meio histórico, né? Assim, o homem dominar a terra, o patrimônio, né? E isso afeta muito a saúde das mulheres, né, Flávia? Muito. Como que você percebe isso? Eu percebo, né, quando a gente tem esse café com elas, que a gente tem um evento que a gente chama de café endoterapêutico. A gente faz rodas de conversa, e aí nessas rodas a gente é uma escuta para essas mulheres. E a grande maioria fala dessa questão. Até você falou das cidades, né? Saindo um pouco, eu vou falar. A gente daqui na nossa região, a gente tem praças que nem onde a gente está lá. Patriarca. Pois é. Né? Muitas mulheres chegam lá e falam assim pra gente: eu não gosto do nome, não pode... Aí nem fala patriarca, porque já leva ao machismo, né? Aí tira a mulher. Então, essa mulher realmente, ela sente essa falta da moradia, principalmente aquelas mulheres que sofrem violência, e aí depois, né? Ela sai do lar e ela às vezes fica morando de favor na casa de alguém, vai pra casa de parente, e aí essa mulher, ela vai precisar daquele apoio para se erguer, para ela ter uma moradia digna. Infelizmente, a gente não vê essa ajuda. E sabe uma coisa que eu queria complementar? No programa que eu fiz lá em Washington, tiveram duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, às vezes a mulher, né, que nasce numa condição social, né, ela nem chega a acessar, e você tem também casos onde, e se discutiu isso lá no programa. Eu não lembro exatamente qual foi o país, mas a quantidade de mulheres que, quando ficam viúvas, elas podem ser de classe média e classe média alta, mas quando elas ficam viúvas, elas perdem o direito à moradia, e acontece exatamente isso. Então, a gente falar
Tem um contexto que a gente precisa falar, que é do acesso, mas tem um contexto que a gente precisa olhar, que é um problema que todo mundo está sujeito a ficar. É aquela frase, né, Adriano, que falam: existe uma classe média brasileira que se acha mais próxima do bilionário do que da pessoa em situação de rua. Exato. E todos nós estamos muito mais perto, né? Quem é classe média, classe trabalhadora e etc., está muito mais perto da situação de uma pessoa em situação de rua do que do Elon Musk da vida, né? Exatamente. As pessoas acham que. A gente viu na pandemia isso, né? Exatamente, Quantas exatamente. pessoas foram pra rua? Exato. Uma coisa que eu ouvi também de uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela falou assim: Lude, algumas empresas nos Estados Unidos sabem que. No Brasil a gente também tem isso, tá? Mas sabem que, por ser um país de uma cultura tão individualista, que quando a pessoa é mandada embora do trabalho, isso é o divisor de águas entre ela ir morar na rua ou ela ter um lugar para morar. No Brasil ainda a gente tem o parente, uma rede, né, de apoio que apoio. acolhe. Em alguns países onde a cultura é mais individualista, não não, tem. né? Então é muito louco. E as mulheres, cara, têm uma condição econômica diferente, um acesso a poder e a capital e a dinheiro completamente diferente. Isso é um fato. Só para dar o dado aqui que eu falei, né? Segundo a Fundação João Pinheiro, com base em números do IBGE, as mulheres são as maiores afetadas pelo problema da moradia. Respondem por 60% do déficit habitacional brasileiro, que em 2019 era de quase 5,9 milhões de casas. No dia a dia de vocês percebem isso, que as mulheres são maioria nessa questão da moradia? Como Sim, com você vê isso, certeza. Nai? As mulheres né, chefes de famílias, né? Sim. Baixa renda, a maioria das vezes são chefes de famílias, né? E a gente entende que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? É o básico, é o mínimo que o Direito Estado... fundamental, né? E direito à saúde mental, às vezes, né? Exatamente. Assim, a base da saúde mental é moradia digna, né? Exatamente. Imagina uma família inteira de mães, às vezes com marido, muitas das vezes sem, morando num quarto menor do que esse estúdio aqui, né? Com fogão do lado da pia. Não tem pia nos quartos, perdão. Fogão do lado da cama, do lado da geladeira, com os filhos, e a roupa tem que estar tudo junto, fazer todas as coisas dentro de um quarto, né? Como que fica a cabeça dessa mulher? Não é fácil, né? A gente entende que é o básico do ser humano, né? Então, acho que toda mãe, né, toda mulher sonha em ter sua casa própria, né, para ter um mínimo de dignidade para passar para seus filhos, inclusive, né. Eu venho de uma cultura, a minha família inteira foi moradora de cortiço. Minha avó, minha mãe, eu. Minha luta agora é para que meus filhos tenham outra realidade. É isso que me motiva a estar continuando o legado, o trabalho da minha mãe, inclusive, né. Porque é uma realidade que a gente não deseja para ninguém, não deveria existir. Não deveria, a gente está no século XXI, né? E eu acho que as pessoas não têm nem ideia do que é morar num cortiço, né? E assim, acho que é uma coisa que vale desmistificar, né? Acho que vale contar para as pessoas o que é morar num cortiço, né? Cortiço normalmente são aqueles casarões antigos, né? Os donos hoje são netos, herdeiros de portugueses ou espanhóis, na maioria das vezes são esses, né? Que a família tem aquela casa lá, vou dizer o exemplo do centro da cidade, né? E aí ele sobrealuga essa casa para uma pessoa que compra a chave, né? Uma pessoa paga um valor lá de 20, 30 mil para pegar a chave do dono e essa pessoa sobrealuga os quartos. Esses casarões são muito grandes, então tem muitos quartos. Então, o que era para ser uma casa para uma família inteira vira cortiço com 20 quartos. Pensa numa casa morando 20 famílias diferentes. E tem de tudo. Tem o estudante, tem o trabalhador, tem a profissional do sexo, né? Tem o tráfico de drogas, a gente não pode negar, e é todo mundo convivendo junto. Várias realidades diferentes, aprendendo a conviver junto. E tem também a parte da cumplicidade, né? Muitas mulheres, né, que saem para trabalhar à noite não tem com quem deixar os filhos ficam trancados dentro desses quartos, né? Então é sempre um vizinho, alguém que, olha, dá uma olhadinha lá no meu filho, eu tenho que trabalhar, tenho que colocar comida na mesa, né? Então, a mãe sai para trabalhar, né, para fazer dinheiro, a criança fica ali exposta, de certa forma, e é uma preocupação que todas nós temos, não é inegável isso. Lúdia, isso aqui foi uma aula de Brasil. O que a Nai falou é uma aula de Brasil. Por quê?
Muita gente acha que cortiço as pessoas moram de graça. É, Que não é exatamente. verdade. Pagar, e Exatamente. É aluguel, não é? Exatamente. Quanto é um aluguel? Que a gente tá em É um Santo, gente. negócio, vamos É, lembrar, é um negócio, É um é um negócio. negócio. Os É um donos negócio. mesmo, os donos, eles recebem um valor fixo dessa pessoa que comprou a chave. Sim. Ele só quer saber Ah, que tá. vai chegar lá para ele, o que vai fazer com o imóvel. Por isso os imóveis são tão degradados. Porque não existe uma manutenção, né? Manutenção, Não existe. E você Eu que tem que aluguei pra fazer a você. manutenção? Seria os donos você da... quer Não, não, mas manter, você que faz hoje, por quem tá exemplo. vivendo lá. Sim, Tá. quem tá vivendo. Nossa. É, Ou seja, quem não tá tem vivendo. não respeita a lei do inquilinato, né? Se for Não. pensar. Aqui em Santos, Não. quanto custa um aluguel de um cômodo assim? Cômodo. Não tá saindo por menos de R$500. Tá. Se o quarto 500 tiver reais. pia, é considerado, não importa o tamanho, se tiver uma pia no quarto, que é muito raro, é considerado quarto e cozinha. Aí vai para 700 para cima. E tem a questão de, assim, se não pagou, o aluguel tem que estar pago todo mês. Se não pagou, a família sai, deixa todos os móveis, tudo que tiver de valor, Nossa. e vai para outro quarto. Lá, aqui no centro da cidade, né, tem muitas lojas de móveis usados. Uhum. É muito comum. Por existir isso, sempre. Esse mês eu não consegui pagar aluguel. Vou deixar minha televisão, minha geladeira, Caramba. vou tentar tudo de novo, começar do zero. Aí a gente vai nessas lojas, vai comprando o que dá, conversa com o dono. E é muito comum isso. Você deve conhecer muitas pessoas que passaram por isso, muitas histórias de famílias. Você pode contar uma pra gente, assim, que você lembre de uma pessoa que fez parte da sua vida, que não teve dinheiro pra pagar, pra onde ela foi, o que ela fez pra se virar? Existiu uma casa lá, de frente à casa da minha mãe, a gente falava que era o Balança Mas Não Cai, que era a casa muito degradada, é a Olha casa o acho nome mais da- degradada da Balança rua, Não Cai. assim. E normalmente nos cortiços tem uma curiosidade, quando o cortiço, a casa é bem conservada, não aceita criança. Aceita idosos ou casal sem filho no máximo. Se tiver filhos, não é aceito para manter lá a casa, né? E aí, as famílias que têm bastante criança vai indo pelos cortiços mais degradados, que é esses balança mas não cai. Uhum. E tinha um lá que estava sobre a Defesa Civil, foi lá fechar o cortiço, morava mais de 15 famílias nesse cortiço. Uma mulher só, ela tinha 8 filhos, essa senhora. É nova, na verdade ela não tinha nem 30 anos, ela já tinha 8 filhos. Minha mãe ajudava bastante ela. A Defesa Civil foi fechar essa casa sem mais nem menos, sem avisar ninguém. E eles estavam pegando todas as crianças, conselho tutelar, para levar para o conselho tutelar, assim, na marra, assim, tudo muito mal organizado, sem coisa. E aí minha mãe foi que nem uma leoa, pegou todas as crianças desse cortiço, atravessou a rua onde a gente morava. Eles vão ficar todo comigo, não vai ninguém para o conselho tutelar. A mãe não está nesse momento, ela teve que trabalhar. Senão as crianças morrem de fome. Então, eles estão sob a minha responsabilidade. Ela brigou com todo mundo, teve que brigar, a prefeitura, o que fosse. Pegou todas as crianças, nenhuma foi levada para o conselho tutelar. E eles fecharam a casa. Fecharam a casa virou um ferro velho, porque existe essa questão de ser tombado, né, os imóveis, não pode mexer na fachada. Só que aí os donos vendem para, normalmente, ferro velhos, empresas, eles mantêm a fachada lá e atrás ou é ferro velho, ou é depósito. Assim, tira uma família inteira para Quer dizer, comércio. a mesma estrutura que abrigou as pessoas pode abrigar ferro velho, depósito, tanto faz, né? Como as pessoas são tratadas, né? E o Exato. negar a infância também do que a Nay falou é muito louco, né? Assim, porque é como as crianças ricas, né, ou de classe média são tratadas e quanto as crianças que não têm condições são tratadas, né? Elas são negadas, elas são literalmente empurradas desde a infância. Tem um dado aqui, Adriano, que eu queria trazer, né? Assim, uma palestra de um cara chamado Eric Clement, que eu vi lá, que ele fala que o sistema está quebrado, né? Eu e você, a gente fala sempre muito isso. Então, ele elencou 3 coisas aqui, né, que a última tem tudo a ver, né, contigo, mas que, assim, basicamente o sistema está quebrado por conta de 3 coisas: acesso à saúde, moradia acessível e mudanças climáticas, né? No fim das contas, é esse o sistema que está quebrado e é isso que a gente está discutindo aqui.
E ele me trouxe um dado, né? Esse dado, ele está falando especificamente, né, da região da Nigéria, né, que 16 milhões de pessoas não têm moradia decente. Ele trouxe dados de vários contextos, né? Dados que são os spikes, né, que a gente chama. E olha que loucura. Eu vi um estudo recentemente que se a pessoa compromete 30% da renda dela com o aluguel, ela já vai ter sérios problemas de saúde mental. A gente já falou isso em outro episódio, eu acho. E ele trouxe um dado que eu cruzei com esse, que em Nova York, 60% da renda das pessoas está comprometida com aluguel. Em Miami, 45%. Não, mas nos cortiços, É quantos isso por que eu ia cento? pegar. Então, é isso que eu ia pegar. Você falou que custa 500. Queimou a largada, Adriana? Ela até falou Você do falou. valor de 500. Isso. Eu conheço uma moça que paga 700. 700. Que é Então, mas voluntária na associação. mas quanto A essa dela deve ter pessoa- cozinha. Ela Quanto essa pessoa ganha? um salário mínimo. Então, já É temos isso, aí então. um dado, né, A gente? saúde mental. Ela tá- ganha. já foi Ela testado, procurou já. a gente pra gente ajudar ela mentalmente, porque ela É chegou lá mesmo? bem debilitada. Como é que foi essa história? O que ela chegou contando? Não sei se você pode também abrir isso. Não, mas... posso. Eu convidei ela, né, para me acompanhar. Ela não quis vir, que ela vergonha. Ela falou: não, pode contar um pouco da minha história. Ela já teve endometriose uns anos atrás, hoje ela não tem mais, ela tá na menopausa, mas ela ficou viúva, né? E aí o marido, na época, era empreendedor, autônomo. Uhum. E aí ela conseguiu receber um salário mínimo. Sem casa, porque ela pagava aluguel na época. A história Né? da viúva que eu falei aqui no começo. E aí ela falou, e agora? E aí começou a afetar mentalmente. Aí ela foi para São Paulo. Só que lá o custo de vida é muito mais alto do que aqui, na região onde ela foi morar. E aí ela não conseguiu, voltou para cá, procurou a gente e ela queria uma ajuda. E aí ela falou, Flávia, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês para mim distrair minha mente, conversando com essas mulheres, né? Conhecimento que eu tenho, vou ser voluntária, mas eu vou procurar alguma coisa aqui na região. Uhum. Aí eu falei para ela, no centro? Ela falou, no centro, a única coisa que eu vou achar vai ser dentro de um cortiço. Uhum. E aí foi o que ela achou, né? Assim, dentro daquilo que dá para ela pagar, não é que ela pode, Sim, né? sim, Ela sim. compromete metade do Sim. que ela ganha, Sim. mas é o que deu para ela pagar ali, que tá dando, né? E aí hoje ela tá melhor mentalmente, ela chegou pra gente bem debilitada, Sim. mas por causa desse convívio, hoje lá a gente tem uma psicóloga, né, que conversa, mas é bem difícil. Financeiramente, para ela, essa mulher não pode fazer planos, Uhum. Não, exatamente. né? Porque o dinheiro dela é para comer, né? Sim. É muito pouco, porque, né? E mais para pagar o aluguel. Não, e para pagar Então, aluguel, tipo- e isso, o aluguel corta o acesso dela à saúde. Como é que ela vai comprar um Corta. remédio? Como é que ela... Então, Assim, putz, não beleza. tem, não Essa tem coisa de condições. pagar um plano de saúde, eu sei que é um pensamento muito classe média, né? Eu preciso pagar um plano de saúde, que o Brasil não é um país de plano de saúde, né? Mas, cara, se a gente for pensar, né? não tem Cara, condições. como é o acesso mínimo de saúde? Se essa mulher é diagnosticada com câncer de mama, o que acontece com ela? Mas aí, se ela Nem fosse pra se ela fosse ela- vista como cidadã, ela teria direitos a essas coisas. Mas Uhum. a gente é visto como consumidor na cidade. É. Deve ter um monte de exemplos assim nos cortiços que vocês Uhum. atuam, que vocês conhecem as pessoas, né? As pessoas que não têm acesso ao mínimo. Nem a moradia tem acesso, que é um direito fundamental. Né? E imagina o resto das coisas. Né? Exatamente. A gente conhece também mulheres de outras cidades também, que também passaram pela mesma situação, né? A gente está falando de cortiço, mas a gente também tem que ver aqueles que moram, como eu morei em palafitas, Uhum. favelas. Eu tenho um caso do Guarujá, também de uma que ela morou numa barraca de praia. A gente achou essa mulher morando numa barraca de praia. E aí a gente fazia as lives, né? E ela entrava na live com o celular dela numa barraca de praia. Aí a gente achava que, né? Aham, o que tá Aquilo ali tá acontecendo acontecendo. aqui, né? Aí um dia a psicóloga falou: a gente tem que chamar aquela menina, porque Uhum. ela entra numa barraca de praia toda vez. Aí chamamos ela, né, no privado, e ela Uhum. falou que era a moradia dela naquele Uhum. momento, que ela não tinha condições de ter uma casa. E aí a gente foi, a rede de apoio foi dando um apoio, a gente conseguiu um espaço numa favela lá no Guarujá e ela conseguiu fazer um barraquinho Uhum. ali. Só que também toda a questão social, né? E ela se envolveu com outra pessoa e aí acabou perdendo aquele pedaço ali. Hoje ela mora com parentes. Mas para você ver a situação da mulher. Ô, Adriana, não sei se você lembra, quando eu tava lá em Washington, eu te mandei uma imagem, acho que foi um vídeo. Eu lembro que eu cheguei na cidade e, assim, me impressionou porque eu vi pouquíssimas pessoas em situação de rua, eu cheguei de dia.
E aí, enfim, fiz o curso lá. Num dos últimos dias eu fui andar, realmente, de fato, sair um pouquinho, né, daquele caminho óbvio, né? E fui andar pela cidade e estava indo lá em direção ao Lincoln Memorial. E aí eu passei por uma praça que foi exatamente a situação que você descreveu. Eram várias pessoas morando em barracas de camping. E num contexto super diferente do que a gente enxerga, né, do clichê da pessoa em situação de rua, que é uma pessoa deitada em cima do papelão, com um colchão velho. Não, era uma comunidade ali organizada com várias barracas de camping, assim, super limpo, super organizado, mas você via claramente que eram pessoas que estavam morando ali por não ter acesso à moradia. Esse negócio da moradia, gente, é um negócio que para mim bate de uma forma e é tão assustador que você vê que, cara, tá acontecendo no mundo inteiro e como é que a gente não resolve, assim, como é que o capitalismo não tá se propondo a resolver esse problema de uma maneira definitiva, cara. Não dá para ignorar isso, assim, não dá. Eu ouvi uma frase, Adriano, da Natália, que foi uma menina que eu conheci lá também, que ela falou assim, cara, sabe o que me impressiona dos Estados Unidos? E no Brasil não é diferente, mas acho que lá é mais forte. É, cara, que a gente normaliza o abandono humano. A gente é tão individualista nos Estados Unidos que a gente normaliza isso. E no Brasil, acho que a gente normaliza menos. Porque a gente acho que consegue se indignar mais com essa situação, sabe? Mas eu vejo que a gente marginaliza muito essas pessoas, né? Então aí fica também essa questão de você passar e fazer de conta que não viu. Eu vejo isso, né? Eu acho que a Nai também vê essa questão. As pessoas não dão muita atenção. E aí o poder público, que realmente tem que cuidar dessas pessoas, né? Só aparece em campanha política, né? E aí depois... Mas será que o poder público consegue resolver sozinho? Eu tenho essa dúvida. Eu sei que eles deveriam, tá? Eu não estou negando que eles deveriam. Mas será que consegue? Qual a opinião de vocês? Não consegue porque o poder público, quem é o poder público? Quem que tá lá no poder público? Quem chega no poder público? A gente... São as pessoas Quem a gente colocou? Ok, mas isso é o mundo do papel. Mas na realidade, o poder público representa os interesses de quem? Do setor privado. O poder público não vê as pessoas como cidadãs. Então é isso que acontece. O plano diretor das cidades. É uma negociata que acontece para entregar a cidade para os interesses privados. Então é isso que acaba acontecendo. Vocês percebem isso na realidade de vocês? Você percebe isso na questão da moradia, na luta da moradia? Que o poder público atende aos interesses do setor privado e não das pessoas? Vou dar um dado aqui antes de você falar. No Brasil, dado do IBGE de 2022, em cada 100 domicílios particulares, 13 estão vazios. Vazios. Não tem ninguém morando. Isso representa 11,4 milhões de casas e apartamentos vazios no país. Se a gente pegasse esses apartamentos e distribuísse para quem não tem acesso à moradia, a gente resolveria boa parte do problema da falta de acesso à moradia no Brasil, não é verdade? É verdade, exatamente. Por isso que os movimentos organizados de moradia, a gente está em contato sempre com o pessoal da União Nacional de Movimento de Moradia de São Paulo. Eles realizam, é muito comum lá fazer as ocupações, que chamam de invasões. Isso é muito importante. Os movimentos mapeiam esses edifícios que estão fechados, sem um uso social, cheios de dívidas de IPTU, acumulando há mais de 20, 15 anos e anos. As famílias se organizam, se juntam, vão tentar conversar com o dono não quer, vão no governo, e eles ocupam para forçar o dono, forçar o Estado a conversar com eles. E na maioria das vezes dá certo. Essas famílias conseguem as moradias justamente ocupando esses espaços que você citou. Né? Não é invasão, é ocupação, é chamar atenção. Olha, isso aqui está abandonado, criando lixo há muitos anos. Né? O dono não quer saber. Então, né, as pessoas querem pagar. Como a gente já falando dos aluguéis, as pessoas têm condições. Infelizmente, a renda é muito alta, né? Para os aluguéis, mas as pessoas têm condições. Então, se a gente tem condições de pagar um quartinho, uma coisa que não é nosso, que a gente sabe se amanhã vamos estar lá ou não, não vamos ter condições de pagar nossa casa própria? Claro. Não, né? E a coisa assim, né? De novo, vou puxar aqui um pouco pro lado do capitalismo, né? Tem tanta gente preocupada em resolver os problemas todos os problemas do mundo, né? De viagem, transporte, etc. Cadê, né? O capitalismo se mobilizando. Não é para ser bonzinho, assim, é para resolver esses problemas de maneira definitiva, porque dá para resolver, né? Existem
é totalmente diferente, tá, gente? Mas se você pega e olha o que era moradia estudantil há 15 anos atrás, hoje é um cenário diferente, porque tem gente preocupada, né, em ganhar dinheiro com isso, mas em entender como faz uma moradia estudantil com preço acessível e com um impacto que não prejudique e ferre a família desse estudante, que às vezes já está pagando a faculdade para o cara e tem que pagar moradia em outra cidade. Já tem gente olhando para isso, né? Porque tem oportunidade. O que eu estou querendo dizer é assim, tem oportunidade de negócio aí, mas não é oportunidade de negócio para massacrar quem está na ponta. É uma oportunidade de negócio para dar acesso, porque o futuro do capitalismo é esse, cara. Capitalismo extrativista acabou, hein, gente? Ainda tá funcionando, tá? Mas a longo prazo acabou, porque senão o planeta acaba antes, né? Eu não acho que tá funcionando, não. Porque, não, eu já falei que o sistema tá quebrado, hein, Adriano? quebrado. O sistema tá quebrado. Eu também acredito nisso. O Brasil tem uma reserva de mercado enorme, que são as pessoas desempregadas, que vão continuar desempregadas, porque você colocar as pessoas em vulnerabilidade beneficia muita gente. Sim. Porque você vai pagar salários menores, porque quem não quiser, alguém vai entrar no lugar. E também, no cenário político, essas pessoas acabam, com uma cesta básica, muitas vezes, votando na pessoa. E não porque a pessoa não dá valor pro voto. Não, não é isso. Entre a sobrevivência e a consciência, meu amigo, o cara tem que sobreviver. Então, assim, deixar as pessoas em vulnerabilidade é um bom negócio. Então, o capitalismo está dando certo nesse sentido, não é? Porque tem privilegiado uma classe enquanto que as outras estão em dificuldade. Agora, a questão dos cortiços. Eu quero voltar nesse ponto, porque esse ponto é bem importante. Sim, total. Os cortiços, as pessoas pagam para morar ali. Né? Então, existe uma pessoa que paga uma grana, né, mais da metade do salário, muitas vezes. Eu tenho, na minha lembrança, a primeira vez que eu ouvi falar de um cortiço, porque eu sou uma pessoa privilegiada, nunca precisei morar num cortiço, a primeira vez foi lendo um livro para o vestibular, do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, que é um livro que fala da história do Brasil, porque quando você falou que tem pessoas de tudo quanto é jeito no cortiço, isso está no livro, inclusive, essa diferença entre as pessoas, esse espírito de comunidade também. Então, eu não vejo que o capitalismo, olhando essa questão como um negócio, vai resolver o problema, porque a resposta para isso está nesse espírito de comunidade e está na luta. Quando eu falo que a cidade é um espaço de luta, é isso, que se não houver luta por parte dessa população que é marginalizada, o problema não vai ser resolvido, porque essa população não tem dinheiro para acessar a moradia. Eu acho que direito fundamental das pessoas, quem tem que resolver é o Estado. Não é o capitalismo, é o Estado, porque essas pessoas elas têm que ser vistas como cidadãos, não como consumidores. Mas e o Estado tem a eficiência para resolver isso? Essa acho que é a pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Eu acho que o capitalismo não vai resolver da forma que precisa resolver, concordo com você, mas caraca, o Estado... Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão no Estado e falo, nossa, esse cara é competente, deveria estar ali mesmo. Agora eu converso com outros e me dá uma preguiça, cara. Mas vamos ver, a Naya acabou de falar que eles ocupam apartamentos, né, que estão vazios, estão ociosos, e forçam o Estado a tomar uma iniciativa. Sim. Como que você vê essa questão do Estado sendo incitado pela população por conta desses movimentos populares? Qual a importância desses movimentos populares para ter direito à cidade, Nay? Eu acho que o movimento popular ele é importante para empoderar a família, empoderar a mulher. A gente aprende muito. Sair do assistencialismo, né? E aquela pessoa ser empoderada, a cabeça muda, explode assim na pessoa, né? A gente pega uma mulher que nunca participou de nada, que sempre acreditou que a vida era aquilo, né? Só né, sabia daquilo, e a pessoa entra no movimento, começa a participar de audiências públicas, plano diretor, né? Tudo que é votação na Câmara. Os vereadores têm medo quando vê a população na Câmara, né? Tem medo. E, na verdade, tem que ter, tá certo, né? Eu sempre falo isso. Gente, quem paga o salário dessa galera é a gente. Exatamente. A gente tem que lembrar, ser meio escrotinho, capitalista. Mas a gente é que paga o salário dessa turma, gente. Não vamos esquecer isso nunca. Nunca. É a casa do povo, né? Exatamente. Ninguém tem medo do povo. Tá? Se tem medo, Só que eles têm tem medo. Eles falam que é a casa do povo, mas quando a gente vai, eles vão com quando medo. o povo vai, né? fecha tudo, né? Não deixa entrar. É um trabalho de formiguinha, né? No dia que a população inteira perceber que quem manda é a gente, não são eles que trabalham pra gente, eu acho que tudo vai mudar. Isso já está começando nos movimentos sociais, né? Acho que todo tipo de movimento é passado isso, né?
para as famílias, a gente se aprofundar, estudar, é passado sobre a importância de estudar, né? E eu acho que esse é o caminho, empoderar as pessoas. Por meio Não da é dar o luta, né? peixe, é ensinar a pescar, Sim. é luta. A É gente luta. não quer nada ganhado, a gente quer conquistar, é bem diferente, né? Quando de repente o Estado vem, olha, eu fiz um sorteio, você ganhou a sua casa própria, você vai sair da realidade, tira a foto. E aquela família que pagava ali R$ 500 todo mês, ir para um apartamento que ela tem que pagar água, luz, condomínio, mais a parcela. Não é preparada para isso a família. Em nenhum momento foram preparadas. Eles só queriam mostrar números, né? Sim. E aí a família acaba se vendo numa dívida enorme, 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 enorme. Vira uma bola de neve. O que que eles fazem? Vendem, porque não consegue pagar, e volta para aquela mesma situação. Mas por quê? Porque não teve um E preparo. tem gente que ainda julga isso, né? Fala Não assim, entende ah, o que não, eu ouço acontece. muito essa fala em relação às palafitas. Não, porque o pessoal ganha casa própria, mas no fim das contas eles não querem sair da palafita, porque eles pegam o apartamento e vendem. Gente, Por quê? é insano alguém acreditar como se isso fosse E verdade, tem pessoas que né? falam isso. Sim, muita gente fala isso. Meu primeiro apartamento, quando eu comprei, foi um da CDHU. Uhum. E a pessoa que me vendeu, na época a gente fez contrato de gaveta, né? Isso há 20 e Isso. poucos anos atrás. E ele voltou a morar nas palafitas porque ele não teve condições de pagar, Uhum. né? E aí a gente ficou com aquela dívida, depois a gente passou pro nosso nome, mas assim, a gente entendeu. Como você falou, tem muita gente que julga. E quando eu comprei, as pessoas que souberam que eu comprei, julgou, né? Falou, poxa, ele pegou num programa social. Não, ele não foi sorteado para não pagar nada. Sim. Colocaram ele ali para pagar, só que o que ele pagava lá na palafita dava para ele sobreviver até ali. Mas ali não, tinha um condomínio, Conta né? de luz. Uma conta de luz mais alta. Você muda o Caríssimo. patamar do Muda, custo de vida, no e fim das contas, né? Ô, Adriano, sabe uma coisa do poder público que eu acho que é legal falar? Eu ouvi uma coisa lá no World City que também me deixou pensando bastante. Eles falaram a seguinte frase, que o governo americano saiu dessa coisa de ser o construtor, o incorporador imobiliário e virou um grande incentivador. O que será que seria isso no Brasil do ponto de vista do poder público, assim? Porque tem essa coisa, o governo constrói casa, né? E você cai nessa situação. O governo vira quase uma incorporadora, né? E a gente ainda está nessa fase aqui, né? Ou seja, vira mercado, né? Não vira um incentivo, né? Então, a questão que eu quero pontuar que não existe política pública sem movimento social participando. Uhum. Porque quando o movimento social é deixado de lado, o que acontece? Acontece o que está acontecendo em São Paulo. Eles colocaram no plano diretor que tinha que existir zonas de interesse social, com apartamentos pequenos, numa área central, para as pessoas terem acesso ao apartamento. O que o capitalismo fez? Pegou essa oportunidade da metragem menor e está construindo esses loft, esses apartamentos caríssimos. caríssimo. Quer dizer, o metro quadrado subiu pra caramba o preço. Eles atenderam a lei, só que eles pegaram a lei para os interesses próprios, para aumentar seu lucro, é isso, a cidade como mercadoria. Então, eu acredito que os movimentos sociais, junto com o Estado, eles são fundamentais para garantir a cidadania na cidade. O Estado, quem é o Estado? Não é uma entidade, né, de outro planeta. O Estado é representado por vários interesses. E a partir do momento que os movimentos sociais não estão lá, acabou. Eles vão representar quais interesses? Os interesses do capitalismo. Então, o capitalismo deu muito certo para essas pessoas, não deu errado, não. Agora está dando errado para a maioria da população. Né? E tem afetado a saúde das pessoas também, né, Flávia? E como emocionalmente, eu acho que a gente falar nessa questão da moradia, mas eu acho que isso não é só o tema, né? A gente está falando de moradia, mas eu acho que a saúde em si, a falta de dinheiro, de emprego, o desemprego, isso afeta demais. Hoje a gente tem uma população doente, pelo que a gente vê. Muita gente com depressão, muita mesmo. Trabalhando pra caramba, né? E principalmente mulheres. Não que os homens não fiquem, mas a mulher hoje, como a Nay falou, né? A grande maioria, ela é a que cuida do lar, é a que cuida dos filhos sozinha. E aí essa mulher, ela se vê numa situação sem moradia, sem perspectiva. Então, ela acaba ficando doente mesmo. E assim, né? Sem perspectiva e assim... Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que por a gente ter um país, né? E uma sociedade em geral, né? Não só considerando o Brasil, mas com o machismo estrutural completamente consolidado, as mulheres às vezes entram nessa história, né? De, meu marido resolve.
meu marido faz, né? E quando elas perdem um relacionamento, seja por morte, seja porque, né, estavam num relacionamento infeliz e etc., né? Vem uma avalanche de coisas, né? E ela a mulher não se preparou, né? Para isso, não por culpa dela, mas por conta de um sistema que está quebrado. Eu queria pegar o gancho da saúde, não só da saúde mental, mas, por exemplo, uma coisa que a Nay falou, né? A questão da pia e etc., perguntando do ponto de vista da pessoa privilegiada aqui, né? O banheiro é compartilhado, é isso, né? Os Sim. banheiros são compartilhados. Normalmente é um banheiro só. Um banheiro é para 20 famílias. Entendi. A cozinha é compartilhada. Às vezes tem 2, Tá. mas não passa disso. E a cozinha é compartilhada também. As Isso. geladeiras são compartilhadas. Não, a geladeira cada um tem nos seus quartos. No seu quarto, perfeito. É só a pia do Fogão. tanque, a pia da cozinha e o banheiro que é compartilhado. E Perfeito. as contas de luz, de água, como é que É funciona isso? dividido normalmente. Dividido. Tá embutido no valor do aluguel. Uhum. Aí o responsável pega uma parte do aluguel de cada um para pagar a água e a luz. E, por exemplo, quando uma mulher está menstruada, quando uma mulher está morrendo de cólica, né? Que a endometriose, ela às vezes provoca, né? Muitas não sou dores. muitas dores, eu não sou especialista, mas assim, provoca alguns problemas sérios intestinais nas mulheres, Uhum. né? Como é que funciona isso numa condição de moradia? Assim, eu acho que as mulheres brancas de classe média, né, que cresceram no Gonzaga, não param para pensar nisso, né, gente? Mas é importante a gente pensar, né? É importante a gente reconhecer nossos privilégios. Como é que funciona esse rolê, assim? Como é que é? Então, essas mulheres, elas sofrem por quê? Ela precisa ir no banheiro. A gente tem casos, eu posso te falar de mulheres, né? A gente também tem mulheres ali do Cortiço, que elas, às vezes, elas vão pro quarto e elas voltam a usar o penico, Uhum. Balde, né? balde. É muito comum. Muitas falam, porque não tem como, entendeu? E elas reclamam também da privacidade, né? Elas não têm uma privacidade. Ali é um quarto onde está todo mundo, né? Tem a questão também do alto índice de tuberculose. Ela falou, eu tive uma tia Muita que gente teve, junta. morou. Muita né? gente junta. Quando um Essas adoece. casas são muito úmidas. É porões, né? Tem quem mora na parte de cima e na parte de baixo, esses casarões. Quem mora embaixo sofre mais, porque é umidade. Da onde eu moro, tem uma casa lá que o esgoto, ele é aberto no quarto de um senhor cego e passa o esgoto ali, cano quebrado, no meio do quarto ali, do quarto todo dele. As paredes são mofadas, úmida, então tosse. Quem tem asma é tudo muito pior, porque é tudo muito, muito úmido mesmo. Não tem a menor condições de fazer um tratamento respiratório, por exemplo, Sim. morando no cortiço, é uma coisa que... E ele com a nunca cura, deficiência né? ainda, né? Deficiente, esse senhor. Tem a questão também do risco de incêndios, né? Tem muitos cortiços que pegam fogo porque a fiação é antiga, os equipamentos eletrônicos muitas vezes são antigos, as geladeiras são antigas. Você já conhece algum cortiço que pegou fogo, alguém que Da minha viveu mãe isso, já né? pegou. Sério Quando mesmo? nossa casa já pegou fogo já. Os bombeiros agiram rápido, não teve tantos danos, mas justamente por isso, a gente morar do lado de um ferro velho e uma loucura, assim. A fiação dele ficou interligada com a casa nossa, foi de madrugada, assim, a gente estava dormindo, teve que sair 4 horas da manhã, todo mundo correndo para fora. O fogo começou do quintal, a sorte foi essa também, então deu tempo de todo mundo levantar a tempo, né, tirar o que tinha de valor e os bombeiros chegarem e apagar o fogo. Mas o risco é muito comum. É muito comum isso, infelizmente. O risco de incêndio por conta dessas fiações antigas. Ô, Nay, e na sua visão, o que você acha que seria uma solução? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. A gente está gravando aqui em Santos esse episódio, a gente falou de outras cidades aqui. Mas, por exemplo, para você, o que seria o seu sonho, assim? Você falou, eu queria que meus filhos, né, não morassem, né, nas condições que eu morei. O que seria, assim? Seria talvez um ambiente diferente no próprio centro de Santos? Você viria para outros bairros? Você mudaria de cidade? O que você colocaria como sonho para alguém que faz gestão pública
ouvir você como representante, né, de alguém que mora num cortiço hoje no centro É de muito Santos. importante sua pergunta, porque os moradores do centro têm essa cultura, como eu falei, a minha avó morava no centro, Uhum. minha mãe morou no centro, então todo mundo lá se conhece desde muito tempo, de outras gerações, Uhum. e a gente quer permanecer no centro. O centro é perto das escolas, é perto do banco, é perto de tudo. Então, se o poder público chegar com, olha, tá tudo muito lindo, eu vou dar casa para vocês, apartamento, lá, já houve essa Uhum. proposta para minha mãe, inclusive, lá, não sei na onde, São Vicente, sabe, longe de tudo, no meio do Aham. mato. A gente não aceitou, nossa luta é aqui, a nossa Exatamente. história é Claro. aqui no centro. Existe esse processo de gentrificação, que aconteceu lá no Pelourinho, não sei se vocês conhecem Sim. a história, né? E a gente percebeu que tá caminhando para acontecer isso no centro aqui de Santos. Uhum. Então, a gente sabe que as poucas unidades habitacionais que serão algum dia feitas lá no centro, não vai atender toda a população. Nas audiências públicas que a gente participa, é muito falado por parte do poder público de repopular o centro. Sim. Olha, o centro tá fantasma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trazer as pessoas, mas de uma forma como se não existissem as pessoas que estão lá. Uhum. E a A gente falou qualidade, disso, Eu já né? pensei Ah, nisso Eu já também. questionei eu já eles pensei. numa audiência, eu falei, mas vocês estão falando de uma forma como se a gente não existisse. Peraí, a gente tá aqui, E são mais de 4.000 pessoas, né? A gente tem um É. dado, são mais, pelo que o Carriço falou num episódio anterior, vai estar É. aqui no canal, tá, gente? Quem quiser Aqui assistir. em Santos, né? São 4.500 pessoas que hoje moram Muita gente. no centro histórico, é bastante gente, mas já Bastante foram gente. 45 mil, né? É. Então já foi o maior bairro de Santos. E eu queria trazer um ponto, Nai, que você falou, que é curioso, a gente está falando aqui de Santos, mas aqui pegando um contexto de uma mulher que eu ouvi lá no evento, chamada Kimberly Driggins. Maravilhosa, uma mulher negra, assim, maravilhosa, porreta mulher. Ela falou duas coisas que é o que eu tentei puxar aqui, né? Existe uma empresa chamada Washington Housing Conservation, que é uma empresa de desenvolvimento imobiliário sem fins lucrativos. Então, eles fazem uma gestão como se fosse uma empresa privada, mas não é para dar lucro, é para dar acesso, né? Tem que ver se é isso mesmo, acho que quem tiver aí quiser pesquisar. Eles falaram que eles têm um fundo de impacto social para moradia. E uma outra coisa que eu anotei que me chamou a atenção da fala dela, que conversa com o que a Nai falou, é que quando eles vão fazer esse processo de desenvolvimento imobiliário, eles não pegam os lugares mais baratos. Eu vou mobilizar o pessoal para São Vicente, para uma área que está menos ocupada. Eles não pegam os lugares mais baratos para construir, mas sim lugares com alta demanda. E não focam só em estúdio, mas sim em apartamentos configuráveis para famílias, que é a crítica que essa história de São Paulo, né? Os apartamentos, gente, acessíveis tem que ser para família. Tem que ser para a família. Tem que pensar nisso, né? Não dá para ser só estúdio, o estudante, o jovem, tá bom, a população não vai Caríssimo. envelhecer, É. ninguém vai ter filho, né? Esquece, não dá. Eu acho que essa Mas é o pauta... capitalismo resolvendo o problema, é isso. São Paulo é assim que eles Então, mas resolvem. aqui, vamos lá, vamos falar bem do capitalismo aqui. Mas Não aqui é conte o comigo. Aqui é o capitalismo, né? Com o mínimo de dignidade, minha gente, né? Fundo de impacto, sem fins lucrativos, né, gente? É um formato, é gerido como uma empresa privada, é gerido como capitalismo, mas não precisa dar lucro e encher. Vou falar por palavrão aqui, tá? Não precisa encher a bunda de uma pessoa só de dinheiro, cara. Tem que compartilhar esse acesso, né? Isso você acredita, né, Adriano? Não, tem os negócios sociais, né? Tem muita coisa Mas é acontecendo isso, fundo de nas impacto. periferias, inclusive, né? Sim. Tem muitos modelos de negócio. Eu conheço a Ariane, que você... Sim. Da sim. Babu Design, Sim. que ela pega coisas, por exemplo, cinto de segurança que a indústria dos automóveis joga no lixo. Ela pega, treina as pessoas, ensina as mulheres, principalmente das periferias, a construir bolsas, por exemplo, com esse cinto de segurança, e isso gera renda para as famílias. Então, quer dizer, tem muitos negócios muito bons, de impacto social muito positivos, mas eles estão à margem desse sistema Então, econômico, não, né? Eles têm que ser o exatamente. centro. É aí que eu ia pegar, assim, como você porta isso para uma indústria pesada que é a construção civil.
Como você cria gestores que tenham essa consciência? Como você envolve pessoas competentes tecnicamente Eu tenho uma nesse resposta ponto? importante, dando acesso à universidade às populações É mais pobres. isso aí, Porque quem boa. chega na engenharia, quem chega na É medicina, isso aí. quem É quer o nesse filho país? de papai. Não, É e isso. na própria... Que nunca entrou num cortiço, nunca esteve num cortiço, não conhece Exatamente. ninguém de um cortiço. Exatamente. E Nai, aí só me fala, eu queria voltar na sua resposta, que falou que a pergunta é importante, tem essa discussão do centro histórico, mas para um gestor público visualizar o que você sonha, você gostaria de ter um apartamento no centro para sua família? É isso? O que que você visualiza? Existiu o projeto, né, da prefeitura, o governo local, o projeto Alegra Centro. Eles chamaram os donos dessas casas para conversar, para... Basicamente, eles iam abater o IPTU, os donos reformariam a casa inteira, porque a maioria das casas não tem condições da gente morar, mas a gente mora, que é o que tem para morar, e readequava as famílias com um espaço maior, talvez 2, 3 quartos e tal, mas não houve interesse dos donos, óbvio, eles vão gastar mais do que, imagina, né? Isso não ia dar certo nunca. O que a gente gostaria, primeiramente, de permanecer no centro, né? Permanecer nossa história, a cultura do centro, né? A gente entende que as casas são tombadas, não pode mexer na casa quando é pra gente, mas quando é para um empresário chegar lá, derrubar a casa e junto com a fachada e levantar um prédio, ok, passa, tudo passa. Então, por que não pega, né, essas casas? Tem muito terreno vazio no centro, muitos locais que só gera lixo, existe muitos prédios públicos, né, que inclusive está sendo aí negociado com empresa privada, prédios que estão em locais de ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, né, que era para ser para interesse social, só que está sendo negociado por interesse privado, né, e que a gente está lutando por isso. Então, área, por mais que eles falem que não tem lugar, existe lugar, existe área para isso. A gente falou isso no outro episódio, né? O Existe. Carlos falou isso. E uma questão importante, se as pessoas são contra a galera que ocupa, né, esses edifícios, meu amigo, ninguém vai ocupar a sua casa. Ninguém vai ocupar o seu apartamento. Tem imóvel Ninguém vazio quer a pra porra do seu caramba. porcelanato, amigo, é muito feio. Tem imóvel vazio, cara. Então, assim, o dono desses imóveis vazios são rentistas, são caras que têm muito dinheiro. muito não dinheiro. se preocupa. Não se preocupa. Exatamente. Eles confundem, as pessoas confundem, Sim. né? Acham, é isso mesmo. Movimento organizado pode tudo. A gente pode, se o governo vir com um modelo de apartamento de caixa de fósforo, que não existe mais, é por conta da luta dos movimentos. Sim. A gente foi fazer passeata em Brasília, em governo do estado, na onde que tivesse ser, para falar, não, a gente não é bicho, não vamos morar, não é porque vocês estão dando que a gente tem que aceitar. Então, vamos fazer janela, mas o nosso projeto Vanguarda, a gente tem sala living, 1, 2 e 3 dormitórios. Perfeito. Quem desenhou esse projeto foi a Ambienta, ouvindo a população, as 181 famílias. Ele escrevendo o projeto lá, o que vocês Junto têm, com a família. né? E justamente o nosso projeto tem, quem vai lá conhecer, janelas enormes, muito grandes, porque a gente está cansado de viver no porão, sem janela, E porque úmido. é o mínimo que as pessoas precisam, é o mínimo. E cada local tem a sua necessidade, Sim. então não existe um modelo padrão, né? Como ela falou, por exemplo, lá no Guarujá é outra realidade, então tem que ser de acordo com cada localidade, não tem que ser um projetinho pronto lá para adequar as famílias. Tem que respeitar o território, né? E Exatamente. tem que respeitar as pessoas. Essa coisa aqui do apartamento. Vamos formar um monte de estúdio, porque as pessoas vão aceitar morar em estúdio? Não. As famílias precisam de 2 quartos, de 3 quartos às vezes, né? As pessoas... É o mínimo, gente. Ter janela é o mínimo. Ela falou de uma mãe que tem 8 filhos. Imagina, né? Num um quarto, esquece, né? Até em 2 é difícil imaginar, né? Pô, tem um viral que rola, eu não sei se você já viram, no Instagram rola, que é um escritório de arquitetura que fez um quarto para 10 crianças. Você já viu isso? É horroroso. Eu fico perguntando como isso viraliza, né? Como as pessoas acham isso legal, né? Assim, deve ter sido a Choquei que publicou. Pois é. Um programa que eu achei histórico. Mas olha, eu quero também dizer uma coisa, que atender essas famílias mais empobrecidas não é nenhum favor que a cidade faz. Primeiro é uma obrigação
E segundo, é muito bom para a cidade, porque você ativa o centro, essas pessoas vão consumir, essas pessoas vão circular, vão deixar o ambiente mais seguro. Então, é algo muito bom. Tem cidadãos aí que falam que eles foram os primeiros a ir para o centro da cidade, porque eles têm mais poder aquisitivo. Tem muita gente Sim. morando nos centros das cidades, lutando por moradia. E se essas bastante. pessoas tiverem O assim, centro precisa mais direito, dela das do pessoas, que... então. né? Ela precisa do centro, as pessoas entendeu? estão fazendo um favor para a cidade de lutar para estar ali, cara. É Exatamente isso. Exatamente isso. Você tá fazendo. Assim, o centro precisa mais de você do que você do centro, tá, amada? Né? Assim, lembra disso. O centro precisa muito de Ninguém você. quer um centro abandonado, É. violento, ninguém quer. Agora, o que vai qualificar o lugar é as pessoas morando naquele A lugar. qualidade de Exatamente. vida, Onde né? estão as infraestruturas da cidade, né? Tem quanta infraestrutura, quanto investimento público tem naquele lugar para não ter ninguém morando. Uhum. Não é? O centro é um pouco diferente de favela, né? De coisa. A gente costuma dizer assim que na favela cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu banheiro, Uhum. cada um é separado. Nos cortiços é todo mundo junto, é todo mundo para a fila do banheiro de manhã, é crianças que não vão para a escola, que não dá tempo de tomar banho, que a fila tá enorme, então vai para a escola de qualquer jeito, aí a professora não entende a realidade, manda bilhete reclamando, mãe é porca, mas não entende que tá uma fila enorme lá, necessidade no balde dentro, é muito comum necessidade no balde dentro do quarto, ali, com todo mundo ali, é uma coisa assim, uma realidade grotesca, assim, medieval, uma coisa que não deveria existir, não Tem uma coisa deveria que eu quero te existir. perguntar, Nay, para vocês duas. Muita gente não conhece a realidade. Então, quem está morando num cortiço hoje? Aqui a gente na Baixada Santista, a gente tem a maior favela sobre palafitas do Brasil. Da América Latina. Da América Latina, até pior, né? Uhum. Então a gente tem, assim, as palafitas são uma solução para áreas onde essas comunidades se instalam em rios, que são tradicionais, comunidades tradicionais. Aqui não é uma tradição da população viver em palafita, elas vivem em palafita porque a cidade expulsa as pessoas para cima da maré. Exatamente. Mas o que faz uma pessoa ficar num cortiço, nessa situação de dificuldade, e não ir para uma favela de palafita? O que se passa nessa realidade? A infraestrutura, Hum. escola, ponto de ônibus, né? É muito mais fácil para mim, que moro no centro, de bicicleta e trabalhar, do que quem tá lá na palafita, que também não tem dinheiro pro ônibus, vir de bicicleta na chuva de lá. No centro a gente tem tudo. Só não tem a boa vontade aí do poder público. A Sim. gente espera que, a gente está em conversa aí, né, com a gestão atual, vamos ver se muda alguma coisa. Mas a infraestrutura, agora vai passar o VLT no centro. Então, os aluguéis já estão encarecendo, Uhum. né? A gente já entende que as famílias serão expulsas, Uhum. gentilmente, claro, com os É. aluguéis subindo, Sim. né? Muitos donos vão vender as casas, muita gente vai para a rua, né? E aí o centro, sim, vai, as a favelas vão história crescendo, vai né? crescendo, a população é expulsa para a favela, ninguém, né? Gente, a gente está em Santos, tem tem várias favelas aqui, Sim. mas uma delas, no lado do Guarujá, na verdade, fica no cais do maior porto da América do Sul, no cais. Tem uma imagem no Geopanoramas, olhando essa favela do alto, que mostra os barracos do lado, assim, na frente, um navio Vila Áurea, graneleiro, Uhum. com, assim, milhares de dólares sendo embarcados naquele navio, e essa favela faz divisa com um terminal de exportação de carro. Uhum. Então você vê os carros Contraste enfileirados que tem. para Total. entrar no navio e do lado uma favela. É impressionante. Então tem muita gente que fala que a gente tem que tornar os lugares ricos porque a riqueza vai ser distribuída para as pessoas e as pessoas vão ter acesso a uma cidade melhor. A gente está num dos países mais desiguais do mundo. A gente, aqui em Santos, em muitas cidades do Brasil, tem muita riqueza circulando. Só que essa riqueza não é distribuída. E isso gera as paisagens de contrastes que a gente vê no Brasil. Aqui em Santos tem uma favela do lado de um terminal de exportação de carro no maior porto da América do Sul, no cais do porto. Uhum. A maior palafita da América Latina está pertíssimo do porto. Muito perto, tem container, está muito perto do Porto de Santos. Então, essa questão de que riqueza faz a vida das pessoas melhorarem não é uma Não é verdade quando verdade, não tem não é. distribuição Não. de renda. Claro. E é outro problema que o capitalismo precisa resolver, a distribuição de renda. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu vejo também, assim, eu acho que aqui é muito escondida essa questão né, dos cortiços, das palafitas. Sim, eu sempre falo isso. É, Que eu ninguém tenho- vê, não é, se não vê, não é problema, Eu né? tenho Sai no parentes cartão que postal. moram em outros estados, né? E, assim, os filhos deles, quando vieram para cá, eles já sabiam que tinha, né, as palafitas, os cortiços.
os filhos deles não sabiam que as palafitas faziam parte da cidade. Uhum. Achavam que era tudo praia. Ai, é lindo. E um dia eu falei, não, eu vou mostrar a realidade para sim. eles. Ai, mas tem isso aqui, favela. Eu falei, essa é a realidade. É isso que me motivou a fazer o Geopanoramas, justamente isso. Uhum. Porque no Geopanoramas eu vejo os lugares de muito alto, com imagem de satélite. Aham. Coisa que no nível do chão tentam Não fazer dá pra muros ver. para tapar Sim. nossa visão. Uhum. Então a gente passa em estradas, em rodovias, a gente não vê que ali do lado Sim. tem uma favela, tem um manguezal, a gente não olha. Então aqui a galera aqui de Santos, acho que nem sabe o que é um manguezal. Tem muita gente que Não nunca sabe. viu um manguezal, que acha que não tem palafita. Eu lembro quando eu publiquei a palafita do Dique da Vila Gilda, eu publiquei no Geopanoramas, muita gente comentou, isso não fica em Santos. Aham, Eu morei Isso é ali. em São Vicente, isso não é em São É. Primeiro, como se ficar em São Vicente fosse Tá uma tudo bem? resolução, Não, tá fosse tudo bem. bem. Coisa fosse que- diferente. Como que a pessoa não Colado sabe? ali. A pessoa mora numa cidade Aham. que É tem a muito maior comum. favela de palafita do Brasil e da Mas, América Adriano, Latina. A pessoa não muita sabe. gente não sabe. Eu já fui Exato. porta-voz de contar que existe o Dique da Vila Gilda para muita gente. E não são pessoas inteligentíssimas. São pessoas informadas, mas Uhum. Não sabe não porque faz não quer. sentido. Não, Não não é busca. nem não Não é quer. Porque, informação. cara, Tem acesso à aí a gente informação. entra num conteúdo de um outro episódio que está aqui, que é do jornalismo local. Quando a gente é informado pelo Facebook, pelo Instagram, a gente tem Eu esse choquei. olhar. Eu choquei. Uhum. A gente tem esse olhar que é muito um olhar genérico, generalizado. E o Sim. jornalismo local, né, como a Fernanda lá do Perifa delas, né, Sim. precisa ter esse jornalismo local, onde a gente consegue olhar do chão, nesse caso, né? Nesse caso é bom olhar Ver as histórias das do pessoas. chão. que a gente tá fazendo Exatamente. nesse episódio, né? Exatamente. Quanta gente não faz ideia do que acontece dentro de um cortiço, como vocês estão falando. a Não, eu aprendi um monte de associação coisa aqui, tá? tem Também. uma parceria, né, com o Sesc de São Paulo, que é o turismo social. Então, vem pessoas do estado inteiro para conhecer o centro de Santos. Hum. E aí, o historiador que faz essa ponte, né, a gente é o historiador Cadu Castro, ele é fotógrafo, prestador de serviço do Sesc, ele traz essas pessoas. E no ônibus, ele faz uma breve fala, olha, aqui o centro, aqui, como que foi o centro? Aí chega uma parte do passeio que ele fala, agora vamos conhecer a realidade. E a gente leva eles nos cortiços. E a gente leva nos piores, a gente faz questão de levar as pessoas nos piores. São grupos de 30, 40 pessoas, assim, que vem de Como é que chama essa iniciativa? turismo social do Turismo Sesc. Social do Sesc. Maravilhoso, maravilhoso, Maravilhoso. gente. Googlem aí, gente. É. Googlem E todo aí. mundo sai, chega assim, primeiro chega um pessoal meio assim, nariz em pé, cheio de nojo. Quando acaba o passeio, né, Uhum. as pessoas saem chorando, assim, pedindo desculpa. Não tem culpa, né? Mas Sim. não sabia dessa realidade, não Sim. conhecia, ouvindo os moradores, vendo, não, entra aqui na casa da Dona Maria, pode sentar, Dona Maria? Senta no balde, que não tem cadeira, viu? Senta aí. E é muito importante isso. É um trabalho de divulgação, é mais por isso que a gente quer que as Isso é pessoas maravilhoso. conheçam uma realidade que existe. Eu posso fazer uma Né? pergunta para ela? Pode. Lógico, claro, é casa. assim que a gente queria- gosta. É assim que a gente gosta. Eu sou muito né? Você falou aí do cortiço, desse turismo social. E aí tem um olhar, né, da prefeitura. Tá tendo essa revitalização, a gente está ouvindo falar do Valongo, né? Tá se chamando. E vocês, onde está inserido nisso aí? Onde a vida está inserida na É. revitalização. Porque se vai revitalizar, os moradores têm que estar inseridos. Eu detesto o revitalizar. Acho que foi você que É, me falou isso. Já é. tem vida lá, não Né? precisa revitalizar. Não, a Precisa palavra é reformar, revitalizar, melhorar, parece que não tem inovar. vida, né? Exato. Precisa Esse ter projeto vida. tá bonito no papel, tá coisa mais linda. A gente pode ver como que vai ficar lá. Só que é isso que nos preocupa. A gentrificação que vai acontecer para ficar bonito, para inglês ver, a gente fala. Para sair para o centro revitalizado, sair no cartão postal, eles não querem essa população na foto. Exato. Não é Então, interessante. Aí E a acho que é gente se legal, preocupa. acho que é legal a gente discutir isso, né? Porque os movimentos que eu vi lá no evento acontecendo fora do país, de inovação, aí a gente está falando de inovação, inovação é mercado. Uhum. Cara, estão misturando muita diversidade social nesses territórios. E, na minha opinião, a prefeitura precisa ouvir isso e olhar com carinho para isso, precisa ter diversidade Importantíssimo. social. Então, não é só moradia ultra popular, você precisa combinar. E não é só social, é idade. Você precisa ter pessoas mais velhas morando com jovens, com estudantes. É essa diversidade. É isso que cidades como Washington estão discutindo, que cidades como Nova York estão discutindo, e estão colocando isso como um modelo que já deu certo. Não existe só estúdio, gente. Não pode ter projeto
imobiliário no centro histórico só com estúdio. Tem que ter apartamento para família. Tem que ter ter. apartamento para pessoas idosas, né? Tem que ter essa visão, Não, mas né? esse E a Nay projeto falou como- muita coisa aqui, né, sobre os moradores. Eu estava até aqui pensando que nessa questão do turismo, ensinar esses moradores, né, Sim. empreendedorismo, geração de renda, e esses próprios moradores, através desse turismo ali no centro, serem colaboradores. Isso mesmo. Sim. A Né? gente vê que tem esse projeto do Valongo, né? O terminal vai vir um pouco mais para cá, para onde tem Então. morador, né? E é importante capacitar as pessoas para receber, as pessoas estarem lá. Projeto habitacional no centro, fora o Vanguarda, que a gente vai atender 181 famílias, né? Que é uma iniciativa da associação, não é uma iniciativa pública. A gente que corremos atrás do dinheiro, a gente que fomos lá pra pedir no vocês. governo federal. Bom. Pedir não, né? Que É, a gente não, não gosta exigir o dessa direito, palavra. Pleitear. Né? É direito. Pleitear, né? Atendemos todas as normativas dele. E fora essas 181 unidades, a prefeitura está fazendo mais 50 unidades que lá na São Francisco. O prefeito, inclusive, deu o nome do empreendimento, vai dar o nome da minha mãe. É isso que eu ia te né? perguntar, porque foi uma das coisas que a gente Sim. viu na pauta aqui. Isso. Eu falo que se ela tivesse viva, algum lugar ela deve estar falando, precisou eu morrer. Tenho certeza, né, Ju? Mas Mas assim, vai dar o nome dela em homenagem, legal, mas é só 50 unidades. Uhum. Né? Fora isso, tem esses retrofit que a prefeitura Sim. né, tá fazendo, que a gente Uhum. sabe que não é visualizando a população, é outro tipo de pessoas que eles estão visualizando, mas fora essas 50 unidades de concreto, não tem mais nada. Mas não tem, você falou, o Vanguarda são 180 unidades. 181, é isso. 181, mais Mais 50, 50, 230. Isso. A gente tem aí previsto, então, esse número é importante a gente deixar É, registrado aqui, né? isso. A gente está gravando isso no Outubro Urbano, em 2023, e essa é a previsão de moradias, mas precisa de muito mais, Muito né? mais, a população é muito maior, né? Você e tem também ideia de existem quantas? esses prédios públicos que estão vazios, Exato. Uhum. esses terrenos da União, destinado para né, Então, precisa de política interesse pública de social. moradia e precisa de política pública também para não fazer essas áreas se valorizarem por conta dessas infraestruturas novas que estão chegando, como o VLT, como o parque, Exatamente. e expulsar a população, porque o que a gente mais vê no Brasil é isso acontecer. A gente valoriza áreas, vê as pessoas como consumidoras, não tem dinheiro para pagar, vai para a periferia. Estamos vendo no comércio, né? Ali tem muita loja já fechada, porque o aluguel Sim. subiu. Olha aí. Sim. Tá vendo? Né? Mas não é só o aluguel, assim, eu acho que o aluguel subiu, tem aquela coisa de pressão do mercado imobiliário, né? Melhor não É, alugar. especulação. Mas, ao mesmo tempo, isso eu posso falar porque eu tenho contato com várias pessoas, assim, tem dono de imóvel no centro que está muito aberto a ouvir propostas porque o cara só não quer ter custo, né? Ele só não quer que o imóvel dele seja roubado, né? Ele quer ocupação, no fim das contas, né? Então, eu acho que se unir no meio, numa convergência, é o melhor caminho para todo mundo, para quem tem dinheiro, para quem não tem, né? No fim das contas, é equilibrar, né? Não é deixar uns com muito e outros com nada, né? Adriana, não queria deixar de falar uma coisa, que o Napoli, né? Que você conhece, que, enfim, adora o teu trabalho e a gente é muito fã do trabalho dele. Ele uma vez me deu uma referência que tem muito a ver com o que a Nay falou do turismo social. É um site, a gente vai deixar na descrição, se você está ouvindo no YouTube, que é o Gapminder/Dollar Street, que é um site de criação de empatia maravilhoso, onde você vai lá no site, você coloca um país e uma renda mensal familiar. E você vê como essa família mora, como essa família escova os dentes, qual é o sapato favorito. É uma aula, assim, né? Então, quem não tiver oportunidade de fazer o turismo social, vai nesse site que você consegue ver informações do Brasil e de vários outros países do mundo, né? De várias outras cidades do mundo, porque é um exercício muito importante Bem de legal isso. empatia. É incrível. A gente vai deixar o link aqui. Obrigada, Napoli, por mais uma dica incrível como essa, e é bem... Recomendo. É uma viagem mundial muito boa. Eu acho que a gente precisa perguntar para a Flávia sobre o trabalho dela. Que a gente falou muito Pode de encerrar, moradia. pode encerrar esse episódio Exato. sem falar sobre o seu trabalho e a relação também. Tem muita gente que... Eu, por exemplo, não sabia o que era endometriose.
que é essa Eu esse Ai, trouxe, quadro? eu homens, trouxe homens, até né? homens. É. Mas tem Muita mulheres gente também não que não sabe. sabem. Sim, opa, Quando a muitas. gente faz alguma palestra, que a gente pergunta, a primeira coisa, né? Sabe o que é endometriose? As mulheres, Sim. eu descobri depois de 31 anos. Eu vou Uhum. dar até um panfletinho Deixa eu para ver. vocês. Eu já te dou, tá? Né? Então, a endometriose, ela é uma doença inflamatória. Só que a grande questão, por que nós criamos uma associação? Para brigar pelos direitos das mulheres à saúde. Porque a Perfeito. endometriose, como ela assim, eu digo que ela intensifica mais no período menstrual, Uhum. ela é confundida com uma cólica. Sim. Então, o que que ela é? Ela tem várias teorias. Ela não tem uma teoria certa porque ela ainda é uma doença em pesquisa. A primeira teoria que eles dizem é que o tecido igual ao endométrio, né, que é o tecido que reveste o útero, todo mês quando a mulher menstrua, ele sai, né? Ele tem que sair. Nas portadoras de endometriose, não. Ele vai se alojando, aqueles pedacinhos, na região pélvica, em outros órgãos. E aí, ali onde ele se aloja, ele cria uma inflamação. Uhum. E aí, com o passar do tempo, essa mulher menstrua, vai aumentando essa inflamação, e aí ela pode perder metade de um órgão completo. Eu perdi 20% do intestino. Existem mulheres que perderam o rim. Hoje se sabe-se que ela afeta até o coração, o cérebro. Isso tudo Nossa. está na literatura médica. Essa coisa do intestino eu descobri faz uns 5, 6 anos, tá? Não sabia que você podia ter endometriose no Pode. intestino. É um dos principais órgãos, porque como Sim. a grande maioria é na região pélvica, o intestino Sim. é o que mais afeta. Está escrito aqui que 1 em cada 10 mulheres É, sofre uma com em cada 10 endometriose. mulheres. É muita gente. É muito. Só aqui na Baixada Santista a gente tem os dados de 2018, que a gente fez uma pesquisa com o Núcleo Santista, mais de 50 mil mulheres. Uhum. No Brasil hoje, a OMS falava 7,5 milhões em 2018, hoje por causa da pandemia eles já falam mais de 10 milhões de mulheres. E nada, como é aquele tipo de doença que é subnotificada, né? Subnotificada. Uhum. Por quê? Falta de conhecimento. Essa mulher, ela chega numa UBS, né, no pronto atendimento, reclamando de dor. Aí quando ela fala que ela tá menstruada, Aham. e aí o próprio médico que atende ela já vê como uma cólica menstrual. Uhum. E aí passa o analgésico, muitos falam que é frescura. Uhum. E aí esse é o grande problema. E aí esse diagnóstico vai demorando, vai ficando tardio. Então hoje a doença leva em média de 7 a 10 anos para ser diagnosticada. Nossa. Eu demorei 31. Caramba. Eu só descobri porque eu tive uma hemorragia muito séria, fui parar num PS, e nem a ginecologista que estava me atendendo não falou que era endometriose. Sim. Trocou o plantão, o clínico que falou. Então, hoje o nosso trabalho é esse, é conscientizar, é buscar o direito dessa mulher, né? Por isso que a gente se formalizou em 2019, a gente começou como um grupo, eu e a Romilda, em 2016, mas a gente viu a necessidade de ir buscar políticas públicas, Perfeito. porque na Baixada Santista não tinha nada de endometriose. Essa mulher aqui da região, muitas vezes ela não tinha um tratamento, ela mesma se automedicava, e as cidades que tinham, ficava só no medicamentoso. Uhum. Aí, 2 especialistas na doença. Esses que atendiam pelo SUS mandavam a mulher para o Hospital de São Paulo, capital. Ela ficava numa fila de 4 a 8 anos esperando uma cirurgia. Muitas desistiam, né? A gente teve casos de falecimento. Então, a partir daí que a gente começou a ir busca como movimento social, né? Atrás, aí a gente conseguiu, né, através do apoio político, né, organizacional, a implantação do centro de referência no Hospital dos Estivadores. Legal. Então, hoje, as 9 cidades da Baixada têm um hospital de referência para operar endometriose. Perfeito. E aí lá tem uma equipe multidisciplinar pronta para atender essa mulher. Mas ainda falta muito, principalmente essa questão das cidades. Porque, assim, essa mulher ela vai para os estivadores operar, mas quando ela volta para a cidade dela, ela precisa de ter um atendimento. Perfeito. E muitas vezes ela não tem, ela não consegue nem marcar uma consulta. E vale lembrar que é fundamental, é um mínimo a gente ter isso em Santos, porque é a cidade do Brasil com maior percentual de mulheres. Sim. Né? Então, tem que ter, Tem que né? ter. Não dá para não ter, né? Mas aí é um trabalho hoje que antes a gente ficou na Baixada, hoje a gente já é reconhecido nacionalmente, porque Legal. acabou crescendo. Então hoje a gente tem mulheres de várias cidades do Brasil. E aí qual o nosso papel em ajudar essa mulher que mora lá no outro estado, né, Nordeste? Através de outros grupos, né, a gente entra em contato, vê naquela cidade qual os protocolos e vai orientando essa mulher como ter esse tratamento. E, além disso, também mostrar para ela que ela pode ter qualidade de vida. Uhum.
Porque a endometriose, ela tem tratamento, Uhum. mas algumas mudanças nos hábitos da mulher também vai ajudar ela a não sentir tantos os sintomas, principalmente as que estão esperando a cirurgia, ou aquelas que não precisam operar. Tipo o quê, por exemplo? Mudança alimentar. Tá. Como ela é uma doença inflamatória, muitas Uhum. vezes a mulher ela tem uma alimentação errada. Eu digo por mim, né? Gordura, refrigerante. Uhum. Então a gente hoje tem esse apoio nutricional, onde a nutricionista orienta elas. A gente tem aqueles casos de mulheres, porque ela é uma doença que ela é a 50% pode se tornar infértil, é uma das causas da infertilidade Uhum. feminina. E aí ela precisa de um apoio psicológico também. Uhum. Então, a gente oferece esse apoio. É uma grande rede de apoio, né? A gente é Uhum. uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, é Legal. tudo gratuito, mas é feito de uma forma sempre ali visando a mulher e a família também, Perfeito. né? E toda a conscientização, divulgação, a gente tem a nossa página no Instagram, tem Ou aí. seja, vocês geraram um impacto positivo na saúde da cidade, né, através de um desafio individual seu, né? Isso que é ser protagonista. Né? É isso que a gente quer E a partir de aqui. um movimento social também, né? A Exato. partir dessa... Essa é a importância, né, do movimento social. Sim. Né? Eu tive uma experiência muito ruim com a doença, Uhum. a Romilda também, né? 2 mulheres que eu tinha plano de saúde na época, mas eu dependi muito do SUS. Sim. Ela tinha condições de pagar particular, ela até foi para São Paulo, mas ela não fez cirurgia. Mas a gente viu a necessidade de ajudar as outras mulheres. Sim. Eu falei, peraí, hoje eu estou sendo tratada por um especialista. E aquela mulher, né? Não Que tem morou lá onde eu condição. morei, nas Palafitas, Sim. aquela mulher que mora no Cortiço, aquela mulher que não tem condições. Uhum. Mas é um direito. Sim. Só que, infelizmente, a sociedade, as mulheres hoje, eu até falo, meninas, vocês precisam se unir com a gente. Porque muitas mulheres não sabem dos seus direitos, Uhum. né? Então elas aceitam aquilo. O médico falava assim, é normal. É. Ela falava, é normal. Às vezes a mãe que não tinha orientação Sim, falava para ela, que opa. nem eu ouvi muito isso da minha mãe, olha, isso aí é normal, assim, olha, quando você casar, passa, o dia que você tiver um filho, passa. Sim. E aí ela não ia buscar. Hoje não, hoje a gente tem casos de mulheres, até tem médicos que ficam bravos, sabe? Que ela chega lá, o médico fala, não é nada. Ela fala, é sim, eu posso ter endometriose, eu quero esse exame. Uhum. Uma ressonância, ultrassom, é direito. Sim. Exatamente. Então, o nosso papel é esse, não é só falar da endometriose, mas empoderar essa mulher e tornar uma sociedade futuramente diferenciada. É uma Esse olhar mentalidade que a de gente- protagonismo, né? É esse olhar É. que a gente não pode perder. Eu queria até Exato. encerrar esse episódio com essa sua fala, porque é o olhar que a gente não pode perder sobre a cidade. É isso. É um olhar empático, um olhar de resolver o problema das pessoas, da comunidade, uma solução que vem de um movimento social, a partir até de causas pessoais Sim. nossas, mas que a gente envolve a comunidade. Exato. Então, nem tudo na cidade tem que ser negócio, tem que ser ouvido por esse viés, apesar de ser importante, mas Sim. a gente não pode perder esse olhar, né, Perfeito. de olhar as pessoas como cidadãs, não como consumidoras, como muitas vezes as cidades olham. Não é verdade? Perfeito. É isso, Lud? Perfeito. É isso, a gente tem que só lembrar de agradecer a Intel, né? A Intel também foi responsável por essa mudança aqui nossa de setup, né? Um dos projetos aí que o Autenticidades é um dos projetos que a Intel, né, tá apoiando, então a gente é muito grato, é uma marca que tem tudo a ver com inovação, com cidades inteligentes, então a gente é muito grato aí a todo esse trabalho que a Intel está apoiando a gente a fazer, tanto aqui na Autenticidades, quanto na cobertura lá do World City, mais coisas que vêm por aí. A gente também não pediu para as pessoas deixarem o seu like, Já assinar, deixaram, esse episódio foi tão bom que eu já deixou o like. Já. O Adriano Galera, manja muito. Gente, o Adriano tá fazendo cada sequência de stories que eu falo, meu garoto, gente, cara, é muito bom, gente, sério. Não deixem de seguir o Geo Panoramas, gente, se Se for você... hater, não siga, porque eu já tô assim. Não, exato, fazer a limpeza ali, né, a limpeza espiritual, né, Adriano? Que assim, ele tá fazendo um trabalho, além de ser incrível, né? Você não falou do teu livro, Adriano. Vou dar esse gancho. Cadê o Pois livro, é, o livro Adriano? chamado Somos Paisagens, tá quase atingindo a meta para que ele vá para o mundo, que é essa ideia também, né, de fazer com que a gente olhe para os lugares que a gente viva e se sinta protagonista desses lugares, por meio Exatamente. das nossas ações. Então, o livro serve para isso, para ouvir a história das pessoas, por isso que eu aprendi muito nesse episódio também, porque no meu processo de escrita eu trago todas essas experiências, então quero agradecer vocês por tudo que vocês ensinaram pra gente. Foi muito bom mesmo, espero que vocês estejam assistindo, tenham sentido isso que eu tô sentindo, que é de entrar em contato com outras realidades, né? Porque todo mundo vive em bolhas, todo Exato. mundo, todo mundo. A gente vive dentro das nossas realidades.
E é importante fazer esse movimento de a gente ouvir as pessoas que estão compartilhando as paisagens que a gente constrói no mundo. Muito obrigado, Eu espero Intel. que vocês tenham gostado também, Eu né? Ai, eu amei, Eu muito tava bom. nervosa quando eu cheguei, mas olha, já tô me sentindo em casa já. A gente falou de assuntos, né, bem Muito parecidos e, assim, foi muito legal, né? Me senti super descontraída com vocês. É bom quando Muito as bom. pessoas estão dispostas a ouvir, né? O que a gente ouvir tem a o que a gente falar tem também é pra muito falar. importante. Você já tinha participado de algum podcast, né? Não. Gente, chamem a Nai, Exato. chamem a É. Flávia para podcasts. Essa galera que tá produzindo podcast aqui, gente, chamem. Vamos fazer essas mensagens aí ganharem o mundo, porque é muito importante. A gente vai deixar o link, o Adriano não falou, mas a gente vai deixar o link aqui da campanha do livro Somos Paisagens também. Boa. Manda esse Mais um episódio. trabalho para Raquel, a quem eu quero agradecer pela produção desse episódio. E o Gusta, que está comandando as máquinas aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Autenticidades. Valeu! Até mais.